Primeiramente, eu gostaria de dizer que sou um grande fã da saga de livros do Percy Jackson e os Olimpianos. Ali pelos meus 13, 14 anos, com Percy Jackson e Jogos Vorazes, fiz parte da febre que foi as sagas de livros juvenis pós Harry Potter. E dessa febre, uma das principais coisas que se consolidaram entre os fãs foi a ilusão de posse sobre a saga. Acredito que isso tenha em qualquer fandom, mas eu vi isso em maior quantidade e intensidade nos fã-clubes de sagas de livros juvenis. As pessoas se sentiam proprietárias da obra que consumiam, dispostas a validar suas carteirinhas de fã e sustentadas pela ideia de que a obra em questão era intocável e perfeita. E meio que esse sentimento se desenvolvia naturalmente. As pessoas gostavam de fazer parte, escolhiam suas casas de Hogwarts, seus distritos de Panem e, no assunto desse vídeo, os seus pais divinos. Havia toda uma comunidade que confraternizava entre si porque era algo que começava a fazer parte da personalidade dessas pessoas. Fazia parte da minha personalidade. No caso do Percy Jackson e dos Jogos Vorazes, os únicos que eu li, e isso era muito legal. Fiz algumas amizades nesse meio, mas um pequeno problema dessa apropriação das sagas, dentre diversas coisas legais, é que delimitava a própria obra de ser explorada e expandida. Agora, focando na saga do Percy Jackson, a grande questão é que esses fã-clubes estendiam a história original através de fanart, fanfic, cosplay, réplicas de objetos, etc., mas ao mesmo tempo eram extremamente relutantes a qualquer mínima mudança do material original para as adaptações oficiais, por assim dizer. E, como consequência, os dois filmes do Percy Jackson que adaptam os dois primeiros livros foram eternamente condenados por conta disso, como se os estúdios tivessem alguma obrigação com o fã. Isso é fruto dos dois pontos da apropriação que comentei agora há pouco, tanto a validação da carteirinha de fã, porque o verdadeiro fã de Percy Jackson não poderia gostar dos filmes pela falta de fidelidade com o material original, causando uma repressão a quem gostasse, quanto a martirização da obra original, porque parecia que as mudanças nos filmes representavam uma verdadeira afronta aos livros, e não apenas a visão do cineasta ou do estúdio sobre a obra. Por mais que eu tenha falado que fiz parte de toda essa comunidade de meio-sangue, eu sempre me senti desconfortável sobre o tabu que o filme era, porque eu genuinamente gostava dele, além de que foi ele que me fez ler os livros. Mas a ideia aqui é defender o longa-metragem sem o fator nostalgia, até porque eu tenho total noção de que ele não é um filme perfeito, mas a ideia é defendê-lo sem esse fator, porque eu acredito que seja justamente o fator nostálgico e a memória afetiva dos livros que as pessoas usam para condenar o filme. A ideia é mostrar que, como adaptação, ele não é tão ruim assim, e eu fiz toda essa introdução para entrarmos no primeiro ponto do vídeo. Percy Jackson is a beast. You're a beast, man. Give me some. O foco do vídeo vai ser o primeiro filme, que foi lançado em 2010, em meio a esse contexto de hipervalorização do conteúdo original, o que ocasionou o seu massacre, até porque o filme é realmente bem diferente do livro. Primeiramente, não tenho que falar em fidelidade de adaptação, porque ela já é comprometida por conta das formas diferentes de mídia. A obra original é um livro e a adaptação é um filme. O primeiro livro tem quase 400 páginas, é impossível adaptar a totalidade da história em um filme de 2 horas, e eu lembro da grande maioria dos fãs serem bem tranquilos quanto a essa necessidade de cortes dos acontecimentos do livro para caber no filme, porque não só pelo fato de serem 400 páginas, mas principalmente porque acontece muita coisa nessas páginas. Simplesmente transpor os acontecimentos do livro pro cinema não qualificaria positivamente o filme, muito pelo contrário, na verdade, pelo simples fato de serem formas totalmente diferentes de se contar a história. Por mais que seja óbvio, acho interessante consolidar essa ideia, porque é a partir dela que se entende que existem mudanças já na forma, e esse entendimento tira da obra original esse título de intocável, mesmo que sejam mudanças aceitas pela comunidade apenas por serem, entre aspas, necessárias. Então, basicamente, não dá para pedir que uma adaptação seja fiel ao conteúdo original se as formas são completamente diferentes. A adaptação simplesmente não sairia do papel sem suas devidas mudanças. Agora,
Já que não dá para ser 100% fiel ao material de origem, a frase fidelidade não é sinônimo de qualidade implica o raciocínio de que a qualidade, pelo menos para o senso comum, estaria não no quão fiel a releitura seria, mas sim nas ideias de quem iria criar a adaptação tendo como base o conteúdo original. Tipo, se desenvolve a partir do sentimento de propriedade, um sentimento conservador protetivo em cima do livro, como se uma adaptação fosse modificar a obra original. Mas isso é obviamente impossível, e indo mais além, dependendo da adaptação, ela tem um papel muito importante na expansão daquele universo. É apenas mais uma visão do negócio. Quando é o Tarantino fazendo isso, mesmo sendo em cima de fatos reais, ninguém cobra a fidelidade da história original, todo mundo acha incrível. Então, imagina cobrar de adaptação de história fictícia. E indo mais além, se criticar a qualidade de uma releitura por conta da fidelidade fosse algo válido, as pessoas deveriam massacrar os livros de Percy Jackson. Só para recordação, a saga é literalmente uma releitura contemporânea da mitologia grega. Existem, eventualmente, diversas mudanças em relação ao material original. Qual é a moral que nós, fãs de Percy Jackson, temos para cobrar algo dos filmes? Por exemplo, Atena é virgem em alguns contos da mitologia grega, e no primeiro livro da saga já temos uma semideusa filha de Atena. Para ser justo, posteriormente, nos outros livros, é explicada essa questão, mas repare que eu falei alguns contos da mitologia grega, porque os próprios mitos gregos se confundiam diversas vezes. E o Rick Riordan, o escritor da saga, fez uma adaptação incrível da mitologia, e não vai ser por conta de algumas divergências que a história será criticada. Agora, o que eu acho ridículo é o escritor que se baseou em histórias alheias e fez mudanças convenientes do material original reclamar dos filmes de Percy Jackson. Depois pesquisem se quiser, o cara escreveu infinitas cartas xingando os filmes, falando que faltou tal cena, não gostou de tal personagem, que tal coisa deveria ser de tal jeito ou não deveria ser. As críticas dele, e são muitas, se reduzem à infidelidade dos filmes. Isso tudo colaborou para os fãs enxergarem as adaptações como verdadeiros desastres mesmo, como se fossem o próprio anticristo. Mas o primeiro filme do Percy Jackson não é tão ruim assim. Percy Jackson is a beast. You're a beast, man. Give me some. Eu sei que o meu grande argumento foi de que livro e filme são mídias diferentes e, portanto, não se pode cobrar fidelidade à adaptação, deixando a entender que os dois não seriam comparáveis, mas eu vou fazer essa relação para justamente mostrar que é possível extrair coisas muito boas de adaptações que divergem do conteúdo original, coisas que obviamente não foram apresentadas na obra de origem, reforçando ainda mais a tese de que fidelidade não é sinônimo de qualidade. Então essa comparação vai justamente destacar as principais divergências no conteúdo da história. Mas primeiro, para contribuir com essa comparação, preciso falar sobre uma coisa muito importante do filme que foi fiel ao livro, que é o humor dele. Parece que é estranho pensar isso, mas o livro Percy Jackson e o Ladrão de Raios é, acima de tudo, um livro de comédia. Claro que, se tratando de um livro relativamente grande, que lida com as inseguranças dos personagens, ao mesmo tempo em que tem um plot essencialmente épico, isso tudo com o público-alvo sendo os adolescentes, é claro que o livro tem uma temática de ação, de suspense, de aventura, de drama, até de romance, etc. Mas o principal gênero desse livro, talvez junto com o de aventura, é o gênero comédia. O livro é narrado em primeira pessoa pelo Percy e ele tem um tom sarcástico muito bom. A primeira página tem todo um lance irônico do Percy pedindo pro leitor não ler o livro. Os nomes dos capítulos são todos tirando sarro de alguma situação específica do capítulo e tem piadinhas e tiradinhas de humor a todo momento da história. Hades, o deus do mundo inferior, no auge de sua lamentação e num dos momentos mais tensos do livro, reclama das verbas trabalhistas que tem que pagar aos seus servos. Esse livro é essencialmente engraçado e a sua versão cinematográfica adapta essa essência maravilhosamente bem. Percy, pegue isto para se defender. É uma arma poderosa. Uma caneta. Isto é só uma caneta. Galera, não dá pra eu me aliviar?
com ela me olhando. Agora, sobre as divergências, eu vou focar nas mudanças estruturais que o filme fez e na inclusão de cenas e tramas que não aparecem no livro. O plot do livro é basicamente o seguinte: o raio mestre de Zeus foi roubado e ele culpa o filho de Poseidon, Percy Jackson, por isso. Zeus determina que Percy deverá devolver o raio mestre até o fim do solstício de verão, senão ele iniciará uma guerra entre os deuses que custaria a vida na Terra. Em meio a isso, temos Percy Jackson sendo introduzido a esse mundo da mitologia grega e se adaptando a ele. Percy Jackson is a beast. You're a beast, man. Give me some. A diferença mais aparente do livro pro filme é a idade dos personagens. É uma das coisas que mais irritou os fãs e principalmente o escritor da saga, e ao mesmo tempo eu acho tanto faz. Porque o que acontece? No livro, Percy tem 12 anos e no filme ele tem 16. E os dois grandes argumentos que geralmente usam para criticar essa mudança, se desconsiderarmos o argumento infundado de que não é fiel ao livro, é o de que primeiro, o interessante do livro era acompanhar o Percy enquanto ele crescia e ia amadurecendo durante as aventuras, coisa que eu nunca realmente entendi, porque também poderíamos ver o Percy de 16 anos crescer e amadurecer no cinema. Ele só é 4 anos mais velho. E segundo argumento é de que existe uma grande profecia do oráculo que dizia que Percy teria 16 anos quando tivesse que salvar o Olimpo. E a ideia da saga seria acompanhar o Percy de 12 anos crescer até o momento em que ele completaria 16 e encararia a profecia no último livro. Então a crítica era de que como isso iria acontecer nos filmes se ele já tinha 16 anos no primeiro filme. Bom, em 2013, isso foi respondido. No filme O Mar de Monstros, a adaptação do segundo livro, a profecia muda a idade para 20 anos. Simples. Porque, falando sério, não faz sentido algum criticar a qualidade do filme porque eles envelheceram 4 anos, os personagens principais. O que faz sentido é eles adaptarem essa história com os personagens principais na adolescência. Na época em que o filme foi lançado, haviam 2 fenômenos no cinema revolucionando a indústria juvenil. Crepúsculo em seu auge e Harry Potter em seu 6º e 7º filme tendo seus personagens já crescidos. Além disso, os clássicos adolescentes 17 outra vez, 500 dias com ela e Garota Infernal foram lançados no mesmo ano, pouco antes do filme do Percy Jackson. E por fim, mas não menos importante, o mundo jovem tinha acabado de passar pelo fenômeno da trilogia de High School Musical. Os jovens dessa época eram bombardeados pelos dramas de colegial norte-americano. Devido às circunstâncias, os produtores não teriam outra saída senão se render ao contexto cinematográfico adolescente da época. E o interessante é que a idade avançada dos personagens no filme funcionou e casou perfeitamente com a temática mais jovem adulta da época. O fato deles serem mais velhos proporcionou momentos engraçados que fazem sentido para os personagens ali em questão, mas que não se encaixariam se eles fossem crianças de 12 anos. Tipo, nas 2 obras, os sátiros são meio que os guardiões dos semideuses, e no filme, quando eles chegam numa determinada situação que devem escolher alguém para continuar no mundo inferior e se sacrificar para os outros voltarem para o mundo dos mortais, Grover se voluntaria porque é o guardião e esse seria o dever dele. Eu vai ficar. Gente, para com isso. Eu fico porque eu sou o protetor. É o meu dever. Esse é meu destino. E porque Perséfone, esposa de Hades, ficava dando em cima dele porque ela nunca tinha ficado com um sátiro. E é isso aí. Esse é o humor e piadinhas que recheia o próprio livro. Nas 2 versões funciona. Só um parênteses, tanto no livro quanto no filme, a idade de Grover, assim como a dos sátiros no geral, não é contada tal qual a nossa. Eles são naturalmente mais velhos, mesmo se aparentarem mais novos. Então, enquanto no filme Annabeth e Percy teriam 16 anos mais ou menos, Grover teria pelo menos o dobro dessa idade. Percy Jackson is a beast. You're a beast, man. Give me some. Agora, sobre uma pequena mudança que fez muito sentido pro filme, foi o fato de como se descobre que Percy Jackson é filho de Poseidon. No filme, eles já sabem logo de cara, tanto que ele chega no acampamento meio-sangue já com o chalé de Poseidon à disposição dele, enquanto no livro tem todo um suspense em cima disso e se descobre um tempo depois que ele já tá no acampamento. Particularmente,
eu li o livro depois do filme, então eu já sabia que ele era o filho de Poseidon. Mas eu acredito que todo leitor já teria sacado que ele era filho de Poseidon. Tipo, quando ele se encontrava em perigo, sofrendo bullying, por exemplo, a água que estivesse por perto simplesmente atacava a pessoa que estava implicando com ele. Além disso, tem uma passagem que a mãe dele diz que Percy não conhece o seu pai porque ele se perdeu no mar. Tipo, eu entendo que é um falso suspense, mas eu acho engraçado terem todos esses acontecimentos envolvendo água e o pessoal do acampamento ficar que nem um NPC, tipo, o Percy literalmente evacua a água de um banheiro todo do acampamento e a galera fica, meu Deus do céu, como poderemos saber quem é o pai dessa criança? Deveremos aguardar um sinal. Isso no livro não só traz esse falso suspense, como também quando se revela que ele é filho do Poseidon, traz um certo favoritismo ao Percy que eu acho melhor trabalhado no filme. Porque o que acontece? Quando todo mundo descobre o pai dele no livro, existe toda uma aclamação em cima dele, porque além de ser a princípio o único meio-sangue filho de Poseidon, existe uma profecia sobre um filho de um dos três grandes, Zeus, Poseidon e Hades. Então já vira um trope que fazia muito sentido na época do livro, mas que eu acho meio datado hoje em dia, que é o trope do escolhido. Uma parada meio Harry Potter mesmo, que é o fato do protagonista ser um Zé Ninguém, mas existe uma força sobrenatural que o declara especial por motivos de protagonismo. Acho charmoso como o filme lida com essa situação, porque o Percy chega no acampamento já com todo mundo sabendo que ele é filho de Poseidon e a galera simplesmente caga e continua suas vidas. O clímax da primeira parte, o grande momento de aclamação, não é a descoberta de quem é o pai dele, porque todo mundo já sabe, mas sim é quando ele vence o pique-bandeira contra a menina mais foda do acampamento. Ficou interessante essa mudança, que acrescenta ao trope hater to lover entre Percy e Annabeth, que poderia ter ficado apenas no fato dos pais divinos deles não se darem bem, o que pode ser um pouco broxante, porque não é um conflito construído, mas apenas mencionado e imposto. Mas no filme temos essa rixa pessoal e particular entre os dois, pós-pique-bandeira, que não deixa de trazer uma tensão romântica à relação deles. Percy Jackson is a beast. You're a beast, man. Give me some. A aventura de Percy de ir até o mundo inferior tem motivações internas do personagem parecidas nas duas versões. Em ambas, ele quer salvar sua mãe, que foi raptada pelo Minotauro e está nos domínios de Hades. Só que, como isso é apresentado, é muito diferente entre as versões. No livro, por conta do roubo do Raio Mestre de Zeus, Percy, Annabeth e Grover são designados a pegarem de volta o artefato do deus dos deuses que eles acham que está com Hades. E os administradores do acampamento meio-sangue, Quiron, o centauro, e Dionísio, o deus do vinho, formalizam uma missão para os três personagens irem até o mundo inferior, resgatarem o Raio Mestre e devolverem para Zeus no Olimpo antes do solstício de verão. No filme, as mudanças são no mínimo interessantes. Quiron quer levar Percy até o Olimpo para provar a inocência dele diante de Zeus, provar que ele não roubou o raio e evitar a guerra. Quero levá-lo ao Olimpo e convencer Zeus de sua inocência. Alguém está usando você para começar uma guerra. E eu posso estar maluco, mas essa não é a coisa mais sensata a se fazer? Tipo, questionar decisões criativas com o objetivo de acusar uma suposta falta de verdade ou de verossimilhança na história sempre foi algo bem conveniente. Sempre é o mesmo papo de como tal personagem fez isso, como isso aconteceu, tal coisa não deveria ser desse jeito, isso não faz sentido, etc. Esse tipo de crítica tem um respaldo no questionamento ao grau de realismo e de coerência que personagens e tramas devem ter para serem considerados bons, mas acredito que algumas críticas desse tipo acabam caindo em achismos que podem prejudicar o conteúdo criativo da obra. O curioso é que o primeiro filme foi muito criticado por conta dessas incoerências narrativas, mas nada é falado do próprio livro. Por exemplo, no livro, a ideia de lançar 3 crianças numa aventura é incrível. Todo o trope de preparação para a saída deles, de receber conselhos e presentes que serão usados durante a aventura é perfeito no livro. Só que, se for enxergar pela coerência narrativa, essa missão não faz o menor sentido. Percy tinha poucos dias de acampamento porque o Quiron, que seria o personagem experiente, a voz da razão, tem a ideia de lançá-lo numa missão, levando em consideração que elas eram hiper perigosas, fazia anos da última vez que um meio-sangue havia voltado para o acampamento com vida de uma missão. E Quiron não designa qualquer missãozinha, porque Percy tem que ir até o mundo inferior e voltar. Isso
poucos personagens conseguiram em toda a história da mitologia grega. A cereja do bolo é o fato de que eles não tinham absoluta certeza de que o Raio Mestre estava com Hades. Toda a viagem ao mundo inferior poderia, além de ser muito perigosa, ser em vão, e eles perderiam o prazo de Zeus, condenando a Terra ao caos. Mas Quirón tinha achado uma ideia do caralho. Tem a questão de que uma profecia que basicamente diz que ele tem que fazer o que tem que fazer no livro pode-se achar um bom recurso narrativo para velar a incoerência do Quirón, mas eu sempre achei muito mais lógico eles irem direto ao Olimpo com Quirón e companhia para falar com Zeus, como sugerido pelo centauro do filme. Além de que isso dá uma construção interessante para o Percy, porque durante o jantar no acampamento, Hades se projeta na fogueira e propõe uma troca a Percy. Ele entrega o raio e o deus devolve a sua mãe. E a partir disso, Percy burla todas as regras possíveis para ir até o mundo inferior resgatá-la, mesmo não tendo o Raio Mestre para fazer a troca, e temos um filme perfeito de sessão da tarde. Mas falando sério, eu sempre achei mais interessante a aventura principal da história se originar de uma escolha unicamente de Percy, sendo que essa escolha vai totalmente contra o que Quirón propôs e é a mais improvável de dar certo das opções, mas é a única que tem o mínimo de chance de salvar sua mãe. Pelo menos era o que Percy achava naquele momento. Isso desenvolve o protagonista através do papel ativo no enredo, enquanto que no livro Percy dificilmente toma alguma decisão propriamente dele. Ele basicamente segue uma profecia através da história toda. Ainda mais que essa fuga do Percy do filme traz um signo de subversão às regras impostas bem presente no núcleo cinematográfico juvenil da época. E só para deixar claro, isso não é um ponto negativo do livro. A questão não é se isso vai ser fiel à realidade dos fatos ou se personagem X vai fazer jus à sua personalidade na hora de fazer determinada escolha. É sobre aproveitar um livro e um filme excelentes, sem achismos do que determinado personagem deveria fazer para que sua coerência metafísica não seja prejudicada. Só acusei esse tipo de crítica porque vi o filme ser muito condenado por isso, sendo que o principal plot do filme, o que trilha o enredo, faz muito mais sentido, tem muito mais coerência do que o do livro. E, obviamente, ninguém vai apontar isso porque o livro é intocável e é mais conveniente criticar o longa-metragem. Percy Jackson is a beast. You're a beast, man. Give me some. Agora, a questão das pérolas de Perséfone é bem polêmica nos filmes. Antes de saírem do acampamento para irem ao mundo inferior, Grover, Annabeth e Percy passam no quarto de Luke, filho de Hermes, na tentativa de conseguir algum conselho sobre como ir ao mundo inferior e voltar com vida. Luke fala sobre a pérola de Perséfone, que é usada pelos amantes da deusa para saírem do mundo dos mortos após uma visita e voltarem ao mundo dos vivos. Ela distribui essas pérolas pelo mundo dos vivos e existiam naquele momento 3 delas nos Estados Unidos. O maior alvoroço dos fãs e até de pessoas que não leram o livro, mas que vão na onda de massacrar o filme, é o de que na parte final do filme, Percy e companhia chegam ao mundo inferior e apenas lá se tocam que eles tinham apenas 3 pérolas e eles eram 4 contando com a mãe de Percy. Mas tem só 3. Oh, não. E vocês são 4. Cada pérola só transporta uma única pessoa. Um de vocês vai ter que ficar. É no mínimo bizarro isso não ter nem passado pela cabeça deles, mas a grande questão é que não teria muito o que fazer sobre a quantidade das pérolas, porque só existiam 3 nos Estados Unidos, e o tempo deles era curto. E essa circunstância deu uma certa desenvolvida no personagem do sátiro, porque Grover se voluntaria a ficar no mundo inferior, demonstrando lealdade ao seu serviço de protetor de semideus, e após ter sido resgatado do Hades, ele é promovido a protetor sênior primeira classe. Olha, cara, eu tenho chifres! Ah, eu tava vendo, tem... E agora sou protetor sênior primeira classe, maninho. Além de que teve a piadinha dele ter ficado no mundo inferior junto a Perséfone como seu amante. É incrível o arco dessa deusa nesse filme, que, diga-se de passagem, não aparece no livro. É incrível porque ela é mencionada no início. Luke e Annabeth comentam que Perséfone foi forçada a casar com Hades e que ela sempre odiou o marido. As pérolas são justamente para ela pular a cerca. E no final do filme, ela tem a sua vingança atacando Hades com o Raio Mestre. Sensacional. Percy Jackson is a beast. You're a beast, man. Give me some.
Finalmente, a minha parte favorita do filme, o Cassino Lotus. Os três chegam no cassino para buscarem a terceira e última pérola de Perséfone, só que eles não contavam com as más intenções do local. Ao ingerir a flor de lótus, petisco oferecido no cassino, eles perdem a noção de tempo e esquecem de sua missão. O cassino tem como objetivo manter seus clientes presos para sempre no local enquanto se divertem nos jogos. Quanto mais eles comem a flor de lótus, mais perdidos eles ficam. Quando os três provam o petisco, eles começam a sentir o efeito ao mesmo tempo em que a tela ao redor fica turva e colorida ao som de Poker Face da Lady Gaga, que aumenta de volume gradualmente. E a cena vai se desenvolvendo até chegar em seu ápice, com o Grover dançando ao som do refrão da música. A cena é engraçada, divertida e traz essa pequena nuance em relação ao vício em drogas e em jogos de cassino que, por motivos completamente plausíveis, essa nuance não está presente no livro. Não há flor de lótus e, ao invés de jogos, eles se viciam em brinquedos, o que faz todo sentido se tratando de crianças. Percy Jackson is a beast. You're a beast, man. Check this out. Uma das principais tramas da história de Percy Jackson, num geral, é a relação dele com seu pai. No decorrer do primeiro livro, ele mistura seus sentimentos em relação ao Deus. Percy diversas vezes sente raiva de Poseidon por ter abandonado ele e sua mãe, ao mesmo tempo em que gostaria que ele fosse mais presente em sua vida. Esse daddy issue é muito profundo na saga e desenvolve internamente a personalidade de Percy. A cicatriz da falta do pai em seu passado não pode ser curada, além das futuras feridas inevitáveis de sua ausência no presente e no futuro do filho, porque os deuses não poderiam se aproximar de seus filhos e não havia nada que Percy pudesse fazer para mudar isso. A tragédia tá em saber que a tua figura paterna não tá morta, como diziam para ti, mas nunca estará presente. Além de que, quando Percy se encontra com Poseidon pela primeira vez, o pai, sem sensibilidade humana nenhuma, diz ao próprio filho que sentia muito por ele ter nascido. O deus dos mares não diz isso para abalar ou atacar Percy, ele simplesmente não tem noção do poder dessas palavras, como se não houvesse parte humana de Poseidon e não restasse nada de seu pai. Percy, que é advertido durante todo o livro quando pronuncia o nome de algum personagem da mitologia grega com a justificativa de que ele teria que ter cuidado com as palavras porque ela tem poderes, chega no final da aventura, no clímax do seu conflito interno e presencia o seu pai, que ele sentira tanta falta, dizer que se arrependeu de ter tido ele como filho. Realmente, Percy, as palavras têm poder. Tentei não me sentir magoado, ele narra após ouvir Poseidon. E a resposta do filho é apenas: não me importo. Um deus nunca entenderia as nuances humanas. Percy resolveu não discutir. Não tinha outra alternativa a não ser não se importar. Esse conflito é extremamente simplificado no filme e funciona bem para desenvolver a relação do Percy com Annabeth. A filha de Athena, no livro, não fala muito sobre a sua mãe. Ela apresenta diversos conflitos com o seu pai e a sua madrasta que não a aceitam como semideusa. Já Annabeth do filme fala sobre conflitos que ela tem com a sua mãe, pelo fato dela ser uma deusa e elas não poderem se aproximar. Isso acaba sendo utilizado como um recurso de conexão muito legal entre Annabeth e Percy, que sofre da mesma situação. Aliás, essa relação entre os dois é muito mais interessante que a ideia que o Rick Riordan queria pro filme. Em uma das cartas, ele disse que achou um absurdo não terem introduzido a disputa amorosa por Annabeth entre Percy e Luke. Galera, a Annabeth no livro tem 12 anos e o Luke 19. Essa é uma das poucas coisas problemáticas do primeiro livro, mas mesmo assim, na narração de Percy, percebe-se uma atração da Annabeth pelo Luke, que já é estranho para recursos narrativos em pleno anos 2000, mas pelo menos não há nenhuma menção às supostas intenções do Luke. Daí o cara vem 5 anos depois do primeiro livro falar que foi um erro cortarem essa aberração de plot. Aí ele não se ajudou muito. Percy Jackson is a beast. You're a beast, man. Check this out.
Por fim, queria falar sobre o Luke. No final do livro, descobrimos que ele é o meio-sangue traidor que roubou o raio de Zeus. A motivação dele parte de um ódio irracional aos deuses do Olimpo e à civilização ocidental no geral. Mas o ato de roubar o raio se desencadeou por uma certa dominação de Cronos sobre a mente do semideus. Cronos é o titã que devorava os seus filhos e que foi morto e esquartejado pelos Três Grandes. Na mitologia do livro, ele desde então tenta voltar ao Olimpo para se vingar. Por mais que Luke tenha suas motivações para entrar na categoria de vilões, o livro foca no plano de Cronos de se reerguer, ofuscando as nuances de Luke e deixando o seu desenvolvimento para os próximos livros. No filme, o Luke, desde antes da viagem de Percy, já vem demonstrando uma certa repulsa ao seu pai divino por motivos de ausência e de desdém por parte de Hermes. Meu pai é um otário, nunca nos vimos. Situação essa que se assemelhava com a do protagonista do filme. Isso, além de trazer mais nuance ao personagem em comparação ao primeiro livro, dá a ele o papel de antagonista, no sentido de ser a antítese do herói, o que Percy seria se tivesse o seu caráter corrompido. Ao mesmo tempo em que simpatizamos com o antagonista, porque a realidade é que os deuses do Olimpo são uns verdadeiros cuzões. Então, fez total sentido o filme ter decidido esquecer completamente a subtrama do Cronos do primeiro livro para justamente trazer o foco ao Luke e depositar toda a responsabilidade a ele. Percy Jackson is a beast. You're a beast, man. Check this out. O filme, como adaptação, é um ótimo longa-metragem. Vi diversos fãs falarem que as pessoas só gostam desse filme por conta do fator nostalgia e da memória afetiva, mas eu vejo muito mais uma degradação ativa dos fãs e do próprio autor sobre os filmes por conta justamente do fator nostalgia e da memória afetiva dos livros. Essas duas características fazem parte da ilusão de propriedade que o fã tem sobre a saga de Percy Jackson, fazendo com que transforme os livros em histórias geniais e atemporais. E eu não quero entrar nesse mérito porque cada um tem a sua relação com a saga e, portanto, cada um qualifica ela do seu jeito. Para mim, ela foi uma das coisas mais importantes do meu ensino fundamental, tanto que esses tempos eu reli o primeiro livro com mais de 20 anos e o sentimento se mantém. A história do primeiro livro é incrível pro que ela se propõe. E eu falo sobre propósito porque a temática do filme não foge tão absurdamente da temática do livro. Temos uma aventura cheia de ação e comédia, drama e suspense, e vai divertir e entreter demais os leitores. E essa essência o filme adapta muito bem. Eu nem acho que é uma adaptação magistral, mas com certeza não é a aberração que vendem. Isso com certeza. Se tivesse outro nome, as pessoas receberiam ele muito melhor. E eu não tô falando que ele não deveria ser uma adaptação de Percy Jackson e é isso que estraga ele, muito pelo contrário. Eu gosto do filme principalmente por ser uma adaptação da minha saga de livros favorita. Faz parte do conteúdo fictício de Percy Jackson, como uma ampliação e não como uma infração dele. Os livros continuam intactos. Pode-se pensar nos dois filmes como um universo paralelo. Particularmente falando isoladamente do filme, acho ele bem charmoso no seu humor e na maneira de trazer essa releitura da mitologia grega para um universo jovem. Os All-Star alados e o iPod utilizado para ver o reflexo da Medusa, que não são decisões do livro, nos inserem nesse contexto juvenil e eu acho que são elementos muito sutis e muito legais. Os signos de Derry e Mom Inchus são bem apresentados, constroem a motivação dos principais personagens. Obrigado por assistir até aqui, deixa o like, comenta o que achou e o que tu pode acrescentar nesse vídeo, compartilha com os amigos e com os familiares, me segue no Twitter, o link tá na descrição. Valeu!